Tem uma parada que eu quero saber de você. A gente falou muito dos biru. Aproveita que a gente tá falando do Monark. Uhum. Vamos falar um pouco dos birutas. Falar dos birutas. Beleza, velho. Direita, estamos falando de conservadorismo, estamos falando de pautas... Eu acho até zoado aqui usar essa sério. palavra. Ah, mas tudo Conservadorismo, sabe por quê? Porque ela ofende a galera que estudou. Tá, Ela ofende muito a galera que estudou. vamos falar de direita então, só pra gente poder seguir aqui. Certo. Existe uma ala que está ali sempre meio aclopada à direita ali, ou pelo menos em manifestações, em momentos, que é essa ala mais golpista. Essa aula que pede a volta Da ditadura. a Isso. galera que foi... A galera que não fala ditadura, a galera que fala regime militar. Exato, que foi dormir na porta do quartel. Eu autorizo o Bolsonaro. Como é que é lidar com isso pra direita conseguir separar o que é sério e essa galerinha que tá sempre juntinha aqui, birutinha de... Mas sabe quem é essa galera? fardado? Essa é a galera que viveu no regime militar. Viveu. Então eu tô falando da minha mãe, tô falando do meu pai, tô falando de alguns tios meus, tô falando dos amigos do meu pai. Se você perguntar pros caras, pra qualquer um entre aspas também, porque tem o cara que na época era de esquerda, mas tipo assim, você perguntar a maioria das pessoas que tem mais de 60 anos, eu te garanto que 80% vai falar que a época do regime militar foi boa. Mas não por que eu falo isso? Porque eu sempre falo que tem uma parada também. Da mesma forma que eu conheço o cara que é Lula livre total, por quê? Porque o que eles têm em comum? Eles ganharam dinheiro nessa época. Então, muitas vezes por méritos próprios, não porque eles fossem ligados à política nem nada. Então, meu pai, por exemplo, foi a época que meu pai estourou. A época que meu pai mexia com garrafa. Minha mãe falou que ela era disputada. Existia um cargo que ficava na porta das fábricas perguntando se você queria mudar de fábrica. Era como se fosse um agente de funcionários. Era um cara que ele ficava, você tá feliz com o seu trabalho aí e tal, não sei o quê. Minha mãe falou que o emprego nessa época era desse jeito. Então você tinha as suas liberdades, você podia sair para qualquer lugar. Meu pai sempre falava o seguinte, você podia sair para qualquer lugar, podia. Mas era sempre bom que você tivesse ou com uma boa história ou com a sua carteira profissional no bolso. Quem não tinha carteira profissional no bolso tinha que ter uma boa história. Entendeu? Ou seja, você vivia uma repressão. Não tem como você dizer que não vivia. Não, liberdade... Mas você tinha... Você não faria o que você faria hoje na Mas época o meu pai falou né? assim, ó, foi um tempo em que eu chegava no banco meio-dia, saía de lá com o que seria hoje 10, 20 mil reais e colocava no bolso da camisa e saía tranquilo. É que é foda que é porque ele compara com o hoje. É sempre assim, né? É comparando com o hoje sempre vai estar pior. Mas é que você olhar o recorte também vertical, né? A gente consegue puxar até mesmo números da ditadura, que é coisa de pobreza, distribuição de renda, analfabetismo. Foi nessa época também que meu pai saiu de Alagoas e veio para São Paulo. Então a coisa tava boa. Foi nessa época que minha mãe e minha família inteira saíram da Bahia, largaram a Bahia e falaram linha na pipa. Foram pra São Paulo. Então a coisa tava tão boa. Esse resgate nostálgico é foda, né? Porque eu tenho na minha família pessoas que saudades desse tempo. Mas tem pessoas da minha família que também falam, que saudades dos anos 90. Você fala, pô, nos anos 90? Exato. Quando você perdeu toda a sua poupança pro Collor. Ali que era bom? E quando minha mãe mesmo fala bem pra caralho do Sarney. Porra, sabe? Tá ligado? O Sarney. Mas como é que é pra vocês lidar com... Então, mas você tem que lidar com essas pessoas, mano. No lado esquerdo, eu conheço o cara que é puto com o Lula até hoje porque fala que o Lula teve o poder na mão de tomar o Brasil e não tomou. Você acredita? O Lula. Quando foi que o Lula ventilou isso? Quando foi que o Bolsonaro ventilou isso? Isso é uma coisa cultural das pessoas. Porque a gente vê o quê? Um erro muito crasso do pessoal de comunicação. Quando eu falo comunicação, não estou falando do governo. Estou falando do pessoal que... Internet, de influenciadores, de comentaristas, que pesaram muito numa coisa que claramente não aconteceria. Entendeu? Que eu sempre falo assim, gente, qual é o motivo dos militares entrarem no poder? Não tem um motivo. O mais próximo que a gente chegou de ter esse motivo, de ter essa ruptura, entre aspas, foi quando os caras estavam usando dinheiro de empreiteiro e o caralho pra comprar político. O mensalão. Foi o mais próximo que a gente chegou disso. Entendeu? Não tem como, isso não vai acontecer. E vocês estão comparando uma galera que era daquele tempo que ou tá morto, ou tá velho de uma tal maneira que não manda mais nada. É uma outra geração que está dentro do exército. Então, tipo assim, errou o exército, porque o exército podia ter chegado na frente dos quartéis, algum comandante ter dito assim, gente, na boa, nós não vamos fazer nada.
Mano, é chato ouvir isso. É chato, mas a porra do Lula foi eleito democraticamente. Quem não conhece alguém que votou no Lula? Quem não conhece alguém que votou no Lula e no Tarcísio? Então onde tá a porra da direita e esquerda na rua? O cara não votou no Lula porque ele prometeu... Lógico, tem o cara que votou por causa da picanha. Tem o cara que votou porque achou que ia ter um Bolsa Família maior. Tem. Mas boa parte dessa galera tinha uma referência de quando o Lula estava lá no poder e o cara conquistou pela primeira vez algumas coisas. O cara conquistou pela primeira vez ele conseguiu pela primeira vez levantar a casa dele. Por quê? Porque o Lula foi lá e mexeu e abaixou o preço do cimento. É uma coisa que eu nunca esqueço, que foi quando eu construí meu primeiro mini ramp. Eu paguei R$8 num saco de cimento, quando antes era 15. Só que assim, eu tenho consciência política o suficiente para entender que certas coisas são oferta e demanda, e o cimento pode abaixar o preço. Outras coisas é intervenção literal do governo, e eu entendo que isso num primeiro momento é bom e depois pode ficar ruim. E certas coisas sei lá, só aconteceu de uma promoção num lugar lá. Mas tem gente, o nosso povo não é politizado. Agora nós estamos ficando politizados graças ao celular, graças à internet, que está chegando agora em qualquer canto. Starlink que o diga. Índio hoje tem TikTok. E não é porque o índio não tinha a manha de usar um celular. Ele só não tinha internet. Como é que a internet vai chegar na Amazônia? Você entendeu? Então, tipo assim, essas pessoas foram induzidas ao erro. Eu fiz vários vídeos em que eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso vai dar bosta. E o sistema tá deixando que dê merda, porque vocês serão usados de exemplo. Eles estão sendo usados de exemplo. O MST quantas vezes não invadiu prédio público? Quantas vezes não teve depredação? O próprio STF já foi pichado. Falei, mas vocês serão usados de exemplo. E a gente teve uma coisa que já aconteceu de pessoas serem usadas de exemplo, onde? Lá no Capitólio. Nos Estados Unidos. Porra, tu não aprende com os erros dos outros, mano? Tu vai ter mesmo que errar pra aprender com o seu? Então hoje você teve uma espécie de ruptura. O Bolsonaro perdeu muita popularidade por causa do que aconteceu ali. Vacilo dele também. De ter ido pros Estados Unidos. De não ter chegado e dito assim, gente, perdemos. Essa não foi uma corrida justa. E não foi. Muita coisa que o Bolsonaro tentava fazer, entrei na justiça, não sei o que, tinha, acho que não sei quantos pedidos dentro da justiça foram aceitos. Não foi uma corrida justa. Mas beleza, perdemos. O que a gente deve fazer agora? A gente deve sentar, aproveitar que a gente conseguiu eleger um monte de deputados, a gente conseguiu eleger alguns senadores, trabalhar para a próxima eleição para a prefeitura, porque a prefeitura é importante, essa eleição mostrou isso. Motociata é da hora? Motociata é da hora, mas tem gente que não tem grana pra gasolina ou dinheiro pra comprar uma moto. Tá ligado? E essas pessoas têm que ser politizadas. Em São Paulo, essa é uma coisa muito forte que eu ouvi da Samantha Cavalca, isso daí. Que ela falou assim, negão, no meu estado do Piauí, se não me engano dela. Negão, no meu estado, as pessoas não votam, lá não existe voto ideológico. Não existe voto ideológico lá. Lá o cara não vota porque ele acha que o outro vai fazer um bom governo, ele apoia aquilo e tal, não sei o quê. Ele vota quase que por comodidade. É diferente de vocês de São Paulo. Em São Paulo, quando vocês vão votar em alguém, vocês querem saber a capivara do cara, vocês querem saber tudo sobre o cara. No Nordeste, Norte e Nordeste, não é assim. Então, por exemplo, uma eleição de prefeitura é mais importante que uma de presidente. O Bolsonaro ali tinha que ter falado isso, tinha que ter falado, gente, nós não vamos fazer. Ele não ia fazer. E ele sabia que não ia fazer. Ele vacilou. Ele vacilou feio. Ele quis deixar a coisa do tipo assim, eu não vou interferir na sua liberdade, da hora de não fazer, tá ligado? Faz aí o que você quiser e não sei o quê. As pessoas ali esqueceram o Bolsonaro e foram para pedir ajuda do Exército, entendeu? Foram pedir ajuda do Exército. O Exército não, porque era só um general ter encostado no portão de cada unidade e ter falado assim, gente, entende uma coisa, nós não vamos fazer nada, o Lula foi eleito e tal, não sei o quê. Eu entendo que o Exército tem hierarquia, ou seja, quem devia ter feito isso deveriam ser os comandantes, porque de repente um general faz isso e dá merda pra ele, né? Depois tem por causa da hierarquia é muito forte no Exército. Mas era isso que devia ter acontecido. No dia 8, como que alguém podia achar em sã consciência que invadir um prédio vazio, mas é aquela coisa, o cara já tá ali, ó. Tá ligado? E gente, quando eu falo, isso é uma parada muito louca do Brasil.
O Brasil, a gente tem mania de falar assim, o pobre não entende nada de política, não é? Porque ele não teve estudo, porque isso não é aquilo. Mas ali você tinha gente com dinheiro. Não. Porque como que você tem uma galera que... Não foi um protesto de uma semana. Como é que você aluga ônibus? Como é que você leva carne, Foram tenda? 4 meses. Porque tem gente que acreditou mesmo naquilo. Teve gente que acreditou de verdade. É igual o discurso do Paulo Guedes, mano. Porra, eu sou um comunicador que comunica pra direita. Muitas vezes tem gente que fala assim pra mim, caralho, negão, você é doido de criticar o Paulo Guedes porque ele disse que a gente viraria a Argentina em 6 meses e Venezuela em 1 ano. Irmão, o Lula só tá fazendo merda. E nem que ele se esforçasse muito mais, ele não conseguiria isso tão rápido. Beleza, a gente tá conseguindo isso em relação às liberdades. Em relação às liberdades, a gente tá sim alcançando a Argentina em 6 meses e Venezuela em 1 ano. As liberdades, eu tô falando. Agora, em relação econômica, o Brasil... Não é tão fácil derrotar o Brasil. A gente tem um centrão parasita que não quer deixar o hospedeiro morrer. Que gosta do estilo de vida que a gente tem. Entendeu? Então a gente tá sempre naquela de... A gente nem chega à falência e nem chega a ficar bem a ponto de estar com a empresa pampa. O famoso voo de galinha. Voo de galinha, tá ligado? Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre a direita com o Negão. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que você também vai gostar. E não esquece de se inscrever nesse canal. Valeu!